Você sabia que existe um carro na história automotiva que, mesmo com algumas ideias inovadoras, se tornou o símbolo máximo de um design desastroso, a ponto de ser ridicularizado por décadas e quase virar uma piada interna da indústria? Sim, estamos falando do Pontiac Aztek. Como um veículo que tentou ser versátil e moderno, acabou sendo tão universalmente rejeitado por sua aparência. O que aconteceu no processo de design e decisão que levou a General Motors a colocar nas ruas um carro que seria aclamado como um dos mais feios já produzidos? Prepare-se para entender a anatomia de um fracasso estético e desvendar por que o Pontiac Aztek virou sinônimo de design desastroso. Você está assistindo ao Octano Nation. Vamos nessa! Para compreender a saga do Pontiac Aztek, precisamos nos situar no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Naquela época, a General Motors, assim como outras montadoras americanas, buscava desesperadamente preencher as lacunas no mercado de SUVs e crossovers. O segmento estava em ascensão, e a Pontiac, uma divisão da GM conhecida por seus carros com apelo esportivo, não tinha um representante forte nessa categoria. A ideia era criar um veículo que combinasse a versatilidade de uma minivan com a imagem aventureira de um SUV, mirando no público jovem e ativo. O conceito do Aztek, apresentado em 1999, prometia um futuro ousado. Ele exibia linhas futuristas, elementos modulares e uma proposta de funcionalidade para atividades ao ar livre. Havia inovações como uma tenda acoplável à traseira, um console central removível que podia ser usado como cooler e alto-falantes integrados na tampa do porta-malas para uso externo. A visão era audaciosa e, no papel, parecia atender a uma demanda de nicho que estava surgindo. No entanto, a transição do conceito para o carro de produção foi onde a catástrofe estética começou. O que no papel e no modelo conceitual parecia inovador, na realidade do veículo de produção, se traduziu em um design desproporcional e incoerente. O Aztek, lançado como modelo 2001, apresentava uma carroceria que parecia uma colagem de ideias conflitantes. A frente do carro era particularmente problemática. Com faróis divididos em 2 níveis e uma grade frontal que alguns comparavam a um nariz de porco, a aparência era no mínimo estranha. A parte traseira não era menos controversa, com uma tampa do porta-malas em 2 níveis e lanternas que pareciam desalinhadas com o resto do veículo. Além disso, o uso extensivo de revestimento plástico cinza na parte inferior da carroceria, sem pintura, dava ao Aztek uma aparência barata e inacabada, contrastando com o preço pelo qual era vendido. Era como se diferentes equipes de design tivessem trabalhado em partes isoladas do carro, sem uma visão unificada para o produto final. O problema não foi apenas o design. A qualidade de construção do Aztek também foi criticada. Com falhas recorrentes e um acabamento interno que não justificava o preço, o carro não conseguia entregar a experiência prometida. A performance do motor V6 de 3,4 litros, embora adequada para a época, não era empolgante, e o consumo de combustível era alto. A recepção do público e da crítica foi quase universalmente negativa. Revistas especializadas e programas de TV rapidamente elegeram o Aztek como um dos carros mais feios e mal projetados de todos os tempos. A revista Time o listou como um dos 50 piores carros de todos os tempos, e a percepção pública sobre o Aztek se solidificou rapidamente como a de um fracasso estético. As vendas do Pontiac Aztek refletiram essa rejeição. A General Motors esperava vender cerca de 75 mil unidades por ano, mas as vendas nunca se aproximaram desse número. Em seu melhor ano, 2002, foram vendidas apenas 27.793 unidades nos Estados Unidos. A produção foi encerrada em 2005, após apenas 5 anos de mercado, tornando-se um dos maiores fracassos comerciais da história recente da GM. O caso do Aztek se tornou um estudo de caso sobre os perigos do design por comitê e da falta de clareza na visão de um produto. Ele demonstrou como uma ideia potencialmente inovadora pode ser comprometida por execuções de design falhas e por uma desconexão com o gosto do consumidor. Embora, curiosamente, alguns elementos do seu design, como a traseira com vidro inclinado, que hoje vemos em SUVs coupé, tenham sido apontados como à frente do seu tempo, a combinação geral e a execução foram amplamente condenadas.
Apesar de seu fracasso de vendas e de sua reputação estética, o Pontiac Aztek ganhou uma inesperada notoriedade cultural anos mais tarde, principalmente por ser o carro do personagem Walter White na aclamada série Breaking Bad. Essa exposição, no entanto, apenas reforçou sua imagem de carro feio, tornando-o um ícone do anti-design. A história do Pontiac Aztek é um testemunho de como um carro pode se tornar um símbolo duradouro de design desastroso. Ele é um lembrete vívido das complexidades do mercado automotivo e de como a percepção estética, aliada à qualidade e à proposta de valor, são cruciais para o sucesso de um veículo. Qual a sua opinião sobre o Pontiac Aztek? Você o considera o carro mais feio já feito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se essa história de design polêmico te prendeu, não esquece de deixar seu apoio e se inscrever no canal para mais narrativas que exploram os altos e baixos da indústria automotiva. E para continuar essa jornada por carros que marcaram a história de formas muito diferentes, confira nosso vídeo sobre a história de como o Ford Taurus dos anos 80 ajudou a Ford a escapar da falência, um contraste fascinante com o Aztek. Lembre-se, sua inscrição é o nosso combustível para trazer as melhores histórias do All City Nation para você. Até a próxima!